Então, recadinhos de início, recadinhos paroquiais. Hoje a gente está numa trupe reduzida, mas ainda assim, mantendo nosso compromisso aqui nas terças-feiras às 8h30. Então, para quem quiser participar no grupo, o link de participação do grupo do WhatsApp fica lá no nosso Instagram, @nosvozelos, e as gravações ficam numa playlist lá no YouTube, como diria o Dunker. O YouTube fica tudo gravadinho. A gente está indo pro 9º encontro hoje, né? 9º encontro. As outras gravações estão em sequência, por data, bem certinho lá no YouTube, quem quiser acompanhar. Uma coisa para complementar, amiga? Não, por enquanto não. Afasias é um texto mais difícil, né, de acompanhar, mas super necessário. Acho que vai ajudar a gente, tem ajudado pelo menos a gente a construir dois conceitos muito frequentes e muito importantes na teoria do Freud, que é representação e afeto. Então, é um texto mais médico, né? Assim, tem muito do Freud médico. Pode ser um pouco cansativo, mas a gente está aqui junto justamente para conseguir atravessá-lo. Então vamos lá, página 30, finalzinho da parte 4. Mesmo que o estudo de Gramsci, portanto, não tenha mantido o significado de esclarecimento da afasia amnésica, com exclusão da localização que lhe foi conferida inicialmente, ele pode reclamar um valor duradouro, devido a várias descobertas paralelas. Ele retomou primeiro a relação real dos centros da linguagem entre si, a sua dependência do centro das imagens acústicas. Gramsci foi o primeiro a nos fornecer uma ideia de curso complicado e muitas vezes desviado das associações realizadas no processo da linguagem. E, por fim, definiu indiscutivelmente, através da comprovação que nunca se lê sem soletrar, o ponto de vista correto para a avaliação dos transtornos de leitura. Nesse último quesito do soletrar, né, talvez possamos aventar uma restrição. É provável que, para certos tipos de leitura, sobretudo para certas palavras, a imagem do objeto da palavra inteira também contribua para o seu reconhecimento. Assim, pode-se explicar que pessoas que estão cegas para todas as letras consigam mesmo assim ler seus nomes, ou uma palavra que lhes seja muito habitual na forma impressa, a designação de uma cidade, de uma casa de saúde, etc. E que uma doente de Leube, depois de ter se esforçado durante longo tempo sem sucesso para decifrar uma palavra, ocasionalmente a pronunciasse assim que ela fosse tirada de sua vista, ou seja, quando a oportunidade de decifrá-la não existia mais. Pode-se supor que a imagem do objeto da palavra, impressa ou escrita, nesse meio tempo, tenha se gravado nela de forma suficientemente profunda. Explicação de Leube. Depois de ter se esforçado durante longo tempo, sem sucesso, para decifrar uma palavra, como se forçar fosse levar a memória a funcionar, né? Como se fosse um mecanismo mecânico, Sim, na redundância mesmo, né? sim. Nós partimos de uma concepção dos distúrbios da linguagem que pretendia explicar algumas formas de afasia exclusivamente pelos efeitos de lesões limitadas de vias e centros, enquanto atribuía uma outra série de afasias apenas a alterações funcionais no aparelho de linguagem. A exemplo da afasia motora transcortical, demonstrei que a explicação localizatória é inadmissível nesse caso e que aqui, por outro lado, concluímos que não se pode explicar as afasias amnésicas
a não ser pela Pulou hipótese. uma ali, amiga. Pulei? Vou voltar tudo então, que eu não vou achar. Nós partimos de uma concepção dos distúrbios da linguagem que pretendia explicar algumas formas de afasia exclusivamente pelos efeitos de lesões limitadas de vias e centros, enquanto atribuía uma outra série de afasias apenas a alterações funcionais do aparelho de linguagem. A exemplo da afasia motora transcortical, demonstrei que a explicação localizatória é inadmissível nesse caso e que aqui também devemos aceitar a hipótese de alterações funcionais. A partir da crítica do caso de Grachi, por outro lado, concluímos que não se pode explicar as afasias amnésicas a não ser pela hipótese de uma lesão localizada. Nós encontramos um elemento conector entre as duas hipóteses contraditórias, na ideia de que os centros do aparelho de linguagem reagem a lesões não diretamente destrutivas de forma solidária, com uma alteração funcional. Então, não é porque a lesão não foi naquele local que não vai haver alguma consequência, né? Acaba que esses centros reagem de forma solidária a uma lesão que pode não ser feita necessariamente no local onde o centro está. Uhum. Além disso, aceitamos como alterações da função conhecidas, além disso, aceitamos como alterações da função conhecidas por nós os 3 graus de inestabilidade, segundo Bastian, que um centro, 1, não funciona mais, 2, funciona apenas após um estímulo sensível, ou 3, ainda funciona em associação com outro centro. Então, existem essas 3 possibilidades, né? Uhum. Como agora quero encontrar em todo e qualquer caso de distúrbio da linguagem as consequências da interrupção de uma via, além de uma modificação do estado funcional, tenho a tarefa de indicar segundo quais critérios devemos associar um sintoma de um distúrbio da linguagem a uma ou outra dessas causas. Além disso, teria ainda de elaborar uma outra concepção dos distúrbios da linguagem que não esteja sujeita às objeções levantadas por mim. Então, eu acho que ele fez um apanhado aqui nesse último parágrafo do Uhum. que a gente viu até agora em relação à localização, o que é admissível, o que não é, quais são os critérios, né, de alteração de função que são aceitos em relação à inestabilidade. Então, não está funcionando por quê? Tem 3 motivos principais, né? Uhum. Um por realmente não funcionar, outro funciona só com algum estímulo sensível e o outro por associação com um outro centro. Então, meio que um centro contribui para o funcionamento do outro. E Uhum. aí, no final das contas, ele diz que vai elaborar uma concepção dos distúrbios que não esteja sujeita às objeções que ele levantou até agora. Então, como a gente Uhum. já disse no encontro anterior, né? Primeiro ele disse quais eram as concepções médicas para as afasias até aquele momento, quais eram as objeções que ele tinha em relação a essas concepções e o Uhum. porquê das objeções, então os contrapontos, e agora ele vai apresentar uma nova elaboração, uma nova concepção que não esteja sujeita às objeções que ele já apresentou anteriormente. Uhum. Ele tinha várias teses, né, que já tinham passado por hipóteses, tinham formulado algumas teses. Ele vai lá, contrapõe as teses, agora ele cria uma nova hipótese, né, para ver se é funcional ou não, se faz sentido ou não, né. Não que necessariamente o que ele vai fazer agora é bater o martelo, mas justamente, né, quero agora encontrar em todo e qualquer caso de distúrbio da linguagem as consequências da interrupção. Ou seja, já que eu estou dizendo que isso aqui não faz sentido, então eu tenho que provar o porquê não faz sentido, com objeções para cada um dos casos listados.
É engraçado que ele fez até agora só o apanhado de tudo, e a partir desse apanhado é que ele vai começar a propor em cima de cada uma delas o que é o não verídico, né? Que é o Na não verdade, ele já verossímil. apresentou as objeções de cada uma delas, e agora ele vai apresentar uma nova concepção, já levando em consideração as objeções colocadas. Isso. Uhum, uhum. Propondo em cima daquilo que ele já disse não funciona. Mas, tipo, tentando provar aquilo que ele já disse, né? Uhum, sim. Uhum. 5. Nós vimos em um dos capítulos anteriores que a teoria do processo da linguagem de Wernicke teve como base uma hipótese bastante definida sobre o papel dos centros no córtex cerebral, e que a clínica dos distúrbios da linguagem não justifica certas expectativas que poderiam ser derivadas dessa hipótese. Isso nos leva a analisar essas teorias mais detalhadamente. Devemos supor, a partir de Wernicke, que há determinados pontos, que, no entanto, não podem ser delimitados com exatidão no córtex cerebral, por exemplo, o centro de Broca, de Wernicke, enfim, em cujas células nervosas estão contidas de alguma forma de representações com as quais a função da linguagem trabalha. Então, o que ele está dizendo é, esses locais existem no cérebro, mas a gente não consegue delimitar exatamente onde eles estão no córtex, né? Então, existe esses centros, mas não tão definido e delimitado como na teoria do Verne. E que dentro desses centros existem algumas formas de representação que a linguagem trabalha. Essas representações são restos de impressões que chegaram à via dos nervos ópticos e acústicos. Então, entraram através da visão e da audição e ficaram, de alguma forma, deixaram algum vestígio ali dentro desses centros, desses Uhum. restos, né? Restos que são praticamente rastros, né? Isso. Ou que surgiram durante os movimentos da linguagem como sensação de inervação ou percepção do movimento realizado. Então, podem ter sido incluídos nesses centros através da audição ou da visão, ou acabaram sendo criados por conta do que ficou de resto, de rastro, na hora da saída dessas informações. Uhum. De acordo com a sua origem, em uma dessas pontes, ou seja, óptica ou acústica, elas ficam reunidas no córtex cerebral de forma que um local contém todas as imagens acústicas da palavra e outro todas as imagens de movimento da palavra, e etc. E assim sucessivamente. A ligação entre esses centros corticais distintos é provida por meio de massas de fibras brancas, feixes associativos, e entre os centros há uma região desocupada, entre aspas, do córtex cerebral, segundo a expressão de Meiner, lacunas funcionais. Aqui só cita o texto mesmo, onde que está localizado. Então, existe um espaço entre esses feixes que pode ou não ser ocupado posteriormente, né? Então, existe ali um espaço. Também Passível de ser inscrito, né? Ele isso. não está com algo inscrito no momento, mas que é passível de ser inscrito no meio desses feixes de associações. Então, conforme as associações vão acontecendo, pode ser que nessas lacunas algo também aconteça, né? Vou precisar de um minutinho, que minha janela está batendo e eu preciso fechar ali, já volto, tá? Problema. Uhum.
Com essa última determinação, nós saímos da linha de pensamento de Wernicke e a complementamos com um detalhe da teoria de Meiner. Wernicke, que nunca perdeu uma oportunidade de mencionar que sua teoria da afasia é apenas uma aplicação das amplas doutrinas de Meiner, de início preferiu, justamente no que diz respeito aos centros da linguagem, uma perspectiva um pouco diversa da dele. Em seu texto sobre o complexo de sintomas afásicos, ele ainda considerava a primeira circunvolução inteira em torno da fissura de Silvius como um centro da linguagem, em seu manual, como um centro da linguagem. Em seu manual sobre as doenças do cérebro, por outro lado, Vou colocar na tela enquanto a gente vai falando que ele vai citar a figura, né? sim. Cadê? Em seu texto sobre o complexo dos sintomas afásicos, ele ainda considerava a primeira circunvolução inteira em torno da fissura de Silvius como um centro da linguagem. Desculpa. Em seu manual sobre as doenças do cérebro, por outro lado, os centros de linguagem são apresentados como partes da primeira circunvolução frontal e da primeira circunvolução temporal. Então, o Freud está apresentando aqui uma contradição dentro da própria teoria do Wernicke, né? De Primeiro, localização, né? Que a localização não estaria exatamente onde Wernicke propunha, né? não, assim, na verdade que ele dizia uma coisa primeiro e depois ele estava dizendo outra coisa, né? Então, Uhum. texto, ele diz que ele considera uma circunvolução inteira e no manual ele considera duas circunvoluções diferentes para localizar os centros. Então, ele Uhum. mesmo se contradiz dentro da Uhum. própria teoria. Além de sempre citar várias vezes que a teoria que ele tá colocando é, na verdade, uma, um apontamento, né? Na verdade, é uma. Como é que o Freud disse aqui? Nunca perdeu uma oportunidade de mencionar que sua teoria da afasia é apenas uma aplicação das amplas doutrinas de Meiner. Mas ele dizia isso, porém, na hora de ler as duas teorias juntas, tinha algumas coisas que não eram Uhum. condizentes. E aí a figura 7 que ele fala aqui no texto é essa que está na tela, né? Uhum. Parece-me oportuno abordar neste ponto o sistema teórico de Meiner sobre a estrutura e o desempenho cerebral. Minha apresentação do mesmo, assim como das objeções a serem levantadas contra ele, será apenas um esboço superficial e esquemático, sem fazer jus à grande relevância do objeto. Qualquer outra forma de apreciação, no entanto, estaria muito além do âmbito do presente trabalho, o qual deve tratar apenas da concepção dos distúrbios da linguagem. Mas como essa última não pode ser dissociada de uma concepção mais generalizada da atividade cerebral, vejo-me obrigado a, no mínimo, tocar na questão da significação do cérebro. Eu acho muito interessante esse texto, porque a gente vê vários significantes, vários, pelo menos eu Conceitos, né? vejo, né, que quando, talvez, quando Lacan fez uma leitura minuciosa do Freud, ele foi pegando coisas que estavam, por exemplo, nesse texto. Ali, quando ele falou da lacuna, né, entre os feixes brancos, eu pensei muito na questão da ânsia, né, Uhum. do Formação de vazio, dúvida, né? né? Exato. Aqui ele fala dessa coisa da significação, que é importante, né? Ele não poderia falar sobre a questão
das afasias sem passar pela significação do cérebro, já que ele estava usando a teoria do Uhum, Meiner para falar sobre as afasias. Então, eu vejo muitas conexões, não necessariamente foi daí que o Lacan trouxe, tirou, né? É, mas eu vejo muitas coisas que a gente pode ligar para o uhum, que ele está dizendo depois, para conceitos que ele vai aprofundar depois, né? uhum. E pensar que não só Freud foi médico antes de seguir com a psicanálise, porém, Lacan também foi, né? E pensar nesse sentido de o que levou o Freud a constituir desta forma o que se diz, para que não se caia no ponto de dizer o que ele disse, de dizer que ele disse aquilo, ou que ele quis dizer aquilo, ou coisa do gênero. Então, acho que esse retorno ao Freud que o Lacan propõe é muito no sentido de pensar, tá, vamos começar de novo a destrinchar de onde ele começou, para pensar hoje como aplicar, para não Hum, trazer ipsis literis o que está escrito, porque às vezes veio de uma ideia que está lá atrás, que deu origem a isso e que se aplica hoje de outra forma. Eu acho que é um movimento que a gente constantemente precisa fazer na nossa teorização de clínica própria, né? No nosso desenvolvimento do que é ser cavalcantiano, por exemplo, né? Pereiriano, e não se tornar sim, só uma réplica de uma teorização já feita, para que a gente também possa fazer esse retorno, não através do olhar de Lacan, mas através do nosso próprio olhar, né? sim. A teoria de Meiner sobre a estrutura do cérebro pode ser denominada córtico-cêntrica, em sua própria ampla interpretação das relações anatômicas. Meiner afirma que o córtex cerebral, devido à exterioridade de sua posição, é próprio para a compreensão, para o recebimento de todas as impressões sensoriais. Além disso, ele o compara a um ser protoplasmático composto, protoplasmático composto, que recobre um corpo cujos componentes quer assimilar, transformando-se em uma cavidade. Todo o restante do cérebro aparece como apêndice e órgão auxiliar do córtex cerebral, o corpo inteiro como uma armadura de suas antenas e tentáculos, os quais lhe garantem as condições para que registre a imagem do mundo e haja sobre a mesma. Acho isso muito interessante, né? Porque é como se todo o restante do corpo, na verdade, funcionasse como uma armadura ou instrumento do cérebro. Era a visão, médica da época e que, de alguma forma, eu acho que ainda tem um vestígio disso, né? Que Uhum, tudo para os médicos estava ali, concentrado no cérebro. Então, é como se não conseguisse ver todos os componentes como extremamente necessários, mas como só acessórios mesmo do cérebro, né? uhum. Como se fossem auxiliares do processo que o cérebro desempenha e não parte operante ou parte ativa, né? Hum. E aí tem a figura 7, que é a que está na tela, e a legenda. Segundo Wernicke, no Manual de Doenças do Cérebro, volume 1, página 206, figura 20, esquema do mecanismo cortical da linguagem. F, maiúsculo, indica a extremidade frontal. O maiúsculo, a extremidade da parte posterior do crânio. T maiúsculo, a extremidade temporal de um hemisfério esquerdo. FS, a figura de a fissura de Sylvius.
C minúsculo, o sulco central. G minúsculo, sulco occipital frontal. I minúsculo, sulco interparietal. K minúsculo, sulco occipital frontal. O minúsculo, o sulco parieto-occipital. E minúsculo, o sulco paralelo. De 1 a 3, a primeira e a terceira circunvolução frontal. 20, circunvoluções transitórias. X, o centro sensorial da linguagem. Y, o centro motor da linguagem. XY, a via de associação entre os dois centros. AX, a via do nervo acústico. YM, a via da musculatura da linguagem. Tem um 20 que você citou que eu não sei onde que tá. 2x. Não Ah, sei tá. se... Que é Aí, aqui. ó. Isso. É porque eu Tá. li 20 porque tá os dois xizinhos juntos. Aí Uhum. eu olhei agora. Isso. Hum, Aqui só indiquei o 3 porque tá faltando Aham. bem no esquema. Todos os sistemas de fibras do cérebro levam ao córtex cerebral ou partem dele. Todas as massas cinzentas são interrupções dessas massas de fibras a caminho do cérebro. A medula espinal deriva-se do córtex cerebral através de uma origem dupla, revelada por um corte transversal na região dos pendúculos cerebrais. O chamado pé do pendúculo cerebral contém as vias que transmitem os impulsos de movimento do córtex cerebral para a periferia, assim como as vias que intermediam a recepção de impressões sensoriais, levando-as ao córtex cerebral. Dessa forma, o pé do pendúculo realiza uma projeção do corpo na medida em que este último, ou seja, o corpo, está submetido a uma dependência direta do córtex cerebral. Também só a inscrição de onde que foi citado por Maynard isso com o livro. O chamado tegumento do pendúculo cerebral, por sua vez, leva ao córtex cerebral o conhecimento de conexões referentes a reflexos na medula espinal e no tronco cerebral, e com isso, o primeiro estímulo para impulsos de movimentos próprios. As massas cinzentas do tronco cerebral, como os colículos quadrigêmeos e o tálamo, devido à sua ligação concomitante com os cordões da medula espinal e a amplas superfícies sensoriais, são componentes do aparelho refletor que está ligado ao córtex cerebral pelo tegumento, ou elas interrompem núcleo lentiforme corpo estriado, como gânglios do pé dos pendúculos cerebrais, a via direta cerebral. Então, Aqui a descrição é quase como se fosse uma flor, né? O córtex formando as pétalas ali em cima, e o pedúnculo, que também na flor é chamado de pedúnculo, né? É como se fosse aquele receptor, por dentro o tegumento, e acoplado a ele ali como que é o nome? Os gânglios. Isso, né? isso. E Uhum, desses gânglios sairiam essas ramificações, quase aquelas folhinhas que ficam embaixo ali das. Saem as uhum, ramificações que vão ter realmente o contato com a periferia, né? isso. Acho que eu me perdi. Tá, não. Especialmente a via motora. Especialmente a via motora, que sujeita a musculatura corporal à influência do córtex cerebral, vai do córtex até a periferia em 3 seções, membros do sistema de projeção, separadas por 3 nódulos cinzentos: núcleo lentiforme núcleo, caudado, e substância cinzenta do corpo anterior. Na ponte, ela encontra, ademais,
por meio da substância cinzenta do núcleo pôntico e dos feixes fibrosos piramidais, uma ligação com o cerebelo, que de outro modo fica de fora do plano cerebral de Meiner. Então, Meiner não considerava o cerebelo, né, como parte Uhum. desse conglomerado aí de coisas. Então, é uma descrição bem específica de todas Bem as anatômica, partes né? do cérebro, né? Isso, bem anatômico. Uhum. Mas como se estrutura, então, a reprodução do corpo no córtex cerebral, que está ligado à periferia por essas vias? Meiner denomina essa reprodução de projeção, e alguns de seus comentários nos permitem concluir que ele realmente supõe que ocorre uma projeção, ou seja, uma reprodução ponto a ponto do corpo no córtex cerebral. É nesse sentido que aponta, por exemplo, a comparação tão frequente do córtex cerebral com a retina ocular, um órgão terminal cuja substância nervosa foi denominada por vários autores como uma porção de massa cerebral cinzenta deslocada para adiante, enquanto a mesma deveria, na verdade, corresponder morfologicamente a um pedaço da massa cinzenta da medula espinal. Além disso, alguns comentários favorecem a compreensão do termo projeção no sentido literal, como: no entanto, é altamente improvável que cada um dos feixes do pendúculo cerebral, que representa diversas massas musculares e superfícies da pele, glândulas e vísceras, se distribua de forma suficientemente ampla para estar representado por projeção em toda a superfície do cérebro. Também só citação de Maynard, onde ele estava dizendo sobre isso. Uhum. Ia comentar um negócio, me fugiu agora. A questão da projeção de ela ser bionívoca, né? A gente vê em outros textos do Freud até citando sobre ser bionívoca, né? De um ponto ser exatamente aquele outro ponto, e a gente vê que depois ele até na própria descrição da teoria, da teorização, ele usa disso que foi apreendido aqui para descrever como não é possível ser bionívoco e que no estádio do espelho a gente vai entender como existe o que é projetado e o que é realmente a visão daquilo que se tem, né? Como a gente não consegue de fato, eu estava pensando sobre isso esses dias, que a gente nunca viu a gente mesmo, a gente sempre viu um reflexo de nós mesmos. Mesmo que a gente tenha se visto, a gente viu só um reflexo. Então é só uma partícula que a gente criou a partir da visão, mas não é a gente, não é o que a gente se constitui, né? Então, como não é possível ser exatamente essa projeção exata, e aqui ele também fazendo essa correlação que não há como ter cada pontinho de pele representado no cérebro num lugar único, que não vai ser tocado por outro local, por exemplo, né? Uhum. Sim. Ou, aí ele vai fazer uma outra citação. Um corte transversal através do pendúculo cerebral praticamente abrange todo o organismo, que seria apenas cego e incapaz de sentir cheiros. Essa citação do local onde é dito isso, De onde ele retirou, né? do Ao livro. mesmo, ao mesmo tempo, outros desenvolvimentos da teoria de Meiner contradizem essa hipótese em tal medida que não me atrevo a combatê-la e a classificá-la como sendo sua. Por outro lado, nós não estaremos cometendo o engano se partirmos do pressuposto de que Mann e, e outros pesquisadores que têm Meiner como base defendem mais ou menos claramente a ideia de uma reprodução completa e topograficamente semelhante do corpo no córtex cerebral. Então, o Meiner serviu como pontapé inicial para todos esses outros teóricos que viam essa possibilidade, né? De ter uma parte do cérebro que representasse exatamente uma parte exterior do corpo. Uhum.
Agora eu posso, então, chamar a atenção para o fato de que os novos conhecimentos da anatomia cerebral corrigiram a concepção de Meiner da estrutura do cérebro em partes relevantes, questionando assim o papel atribuído por ele ao córtex cerebral. Essas correções estão associadas justamente ao percurso da via mais significativa e mais conhecida do córtex cerebral até a musculatura do corpo. Primeiro, foi eliminada a concepção do corpo estriado como um gânglio nervoso que interrompe a via motora. Então, isso era uma coisa colocada como Meiner que caiu por terra, né? Com a Uhum. evolução da, do conhecimento Anatômico. anatômico ali do cérebro. Os Uhum. clínicos, principalmente Charcot, demonstraram que uma lesão do mesmo deve sua influência sobre a motilidade apenas a sua proximidade da chamada cápsula interna, enquanto lesões do gânglio nervoso que não influenciam a cápsula interna não são capazes de causar paralisia. Wernicke demonstrou então que a esse chamado gânglio do pendúculo cerebral falta qualquer ligação substancial com o córtex cerebral. Com isso, o primeiro internódio foi arrancado do percurso da via de projeção de Meiner. O estudo da formação assíncrona da bainha de mielina confirmou essa concepção e trouxe uma nova lacuna à concepção de Meiner na estrutura do cérebro. Fleisching pôde provar que a via motora do córtex cerebral até a musculatura realmente passa, sem interrupções, da substância cinzenta do córtex para dentro do pendúculo cerebral através da cápsula interna, e que ela não realiza nenhuma ligação com o cerebelo na ponte. Considero agora a via piramidal uma ligação direta entre a substância cinzenta do corno anterior e a substância cinzenta do córtex. Com isso, o entrelaçamento do cerebelo com a via motora citada por Meiner é abandonado. Então, mais um que cai por terra, né? Uhum. Dentre as grandes massas subcorticais, só pertence ainda ao córtex cerebral o tálamo óptico, o qual se degenera também no caso de um defeito congênito do lobo cerebral, enquanto o corpo estriado permanece intacto em caso de defeito cerebral, mas se atrofia se houver uma degeneração congênita do cerebelo. Assim, Só, fala. não, olha só essa citação de flashes. Assim, uma parte imensa de substância cerebral, que é o corpo estriado ponto cerebelo, essa junção, né, dessas Uhum. três partes, contrapõe-se ao cérebro como órgão de função desconhecida, não sem ligação abundante com o cérebro. Como? Peraí. Contrapõe ao cérebro como órgão de função desconhecida, não sem ligação abundante com o cérebro, mas bastante independente dele funcionalmente e em termos da história de seu desenvolvimento. Então, essa parte toda dessa imensa substância, ao contrário do cérebro, que é um órgão de função desconhecida, e apesar disso, tendo uma ligação bastante abundante com esse cérebro, que tem uma função até então desconhecida, né? Uma função conhecida da parte imensa cerebral e uma função desconhecida, elas têm uma certa conexão entre si, e são independentes funcionalmente, em termos da história do desenvolvimento. Conforme vai se desenvolvendo cada uma dessas partes, elas vão ganhando independência de funcionalidade, vão sendo funcionais de forma independente, né? Não necessariamente que o que acontece no
cerebelo vai influenciar o que acontece no córtex e vice-versa, né? Elas se tornam independentes apesar de terem correlação. Uhum, entendi. A interpretação de Meiner dos dois níveis do pedúnculo cerebral, consequentemente, não pode mais ser sustentada, mas tampouco foi substituída por nenhuma outra até agora. Se falamos de uma origem dupla da medula espinal, só podemos querer dizer uma origem no cérebro tálamo e uma origem no corpo estriado cerebelo. A estrutura completa do cérebro parece ser a combinação de dois aparelhos centrais, dos quais o córtex cerebral representa o mais jovem, enquanto o mais velho, o gânglio cerebral frontal, parece ter mantido parte de sua função. Um outro importante componente da teoria de Meiner, a hipótese de uma via duplamente sensível, uma direta e uma reflexiva, também parece perder sua força. Nossas experiências até agora nos ensinam que nenhum percurso fibroso chega a outras partes do cérebro sem ter se conectado com a substância cinzenta da medula espinal ou com formações análogas, e que as vias reflexivas sempre partem diretamente das sensíveis. Então, uma é interdependente da outra, né? Uhum. A ideia que o Maynard tinha proposto antes é que existia uma que vinha e uma que saía, né? E Isso. necessariamente, elas sempre vão e vêm para um único local e elas vão condicionar tanto a parte reflexiva quanto a parte sensorial, né, sensível. Uhum. Se assim a posição dominante do córtex cerebral parece abalada, surgindo a necessidade de situar alguns processos anteriormente considerados subcorticais no próprio córtex cerebral, então surge também a questão sobre de que forma o corpo é reproduzido no córtex cerebral. Ele volta para o mesmo questionamento do início, desse item, né? Uhum. Sobre a Eu acredito. projeção do corpo no cérebro, né? Isso, exato. Eu acredito ser possível demonstrar que pode ser rejeitada a hipótese de uma projeção do corpo no córtex cerebral, no sentido literal da palavra, a qual deve ser compreendida como uma imagem completa e topograficamente semelhante. Não é porque tem o desenho redondo no corpo que vai ter o desenho redondo no córtex. Exato. Para tanto, parto de um ponto de vista que Henle também assumiu ao considerar essa questão, o da redução de fibras por massas cinzentas. Pois, se compararmos a soma das fibras que entram na medula espinal com a dos cordões brancos que saem da medula espinal para ligá-las com partes superiores do cérebro, então evidencia-se que a última soma é apenas uma fração da primeira. Então, se fosse uma impressão literal, né, de uma coisa na outra, todas Depara, as né? vias que entram deveriam sair, né? Então, Uhum. Deveria ter uma soma igual nas que entram uhum, e nas que saem. E acaba não sendo isso, né? Tem metade, né? Respondem a uma fração, né? Não é exatamente fração, metade, mas uma fração apenas sim. daquilo. Segundo uma contagem de Stilling, em um caso, 807.738 fibras das raízes nervosas correspondiam a apenas 365.814 fibras em corte transversal da medula cervical superior. As relações da medula espinal com o corpo, portanto, são diferentes das relações das massas cinzentas superiores. Somente na medula espinal, assim como nas substâncias análogas a ela, existem as condições para uma projeção sem lacuna da periferia do corpo. A cada unidade periférica de inervação
a cada unidade periférica de inervação pode corresponder, na medula espinal, um pedaço de substância cinzenta, ou, no caso mais extremo, um único elemento central. Então, pode existir, não é que exista, né? Mas pode existir uma correlação de uma parte extrema do corpo na medula, porque o fio que sai de lá, o fio, né, entre aspas, Uhum, que sai de lá, chega na medula exatamente o mesmo fio. Mas uhum. depois que passa pela medula espinal, sofre talvez uma condensação, né, dessas informações, para que na saída da medula espinal para o cérebro exista uma fração somente, né, dessas vias, desses fios, e não a quantidade exata de chegada. Sabe o que que eu pensei? Numa árvore, porque ela vai ter o tronco, como tem ali a medula, ela vai se ramificar em vários galhos, que vão se ramificar em várias folhas, que vão se ramificar em várias sementes formadas, e para baixo também, na raiz, que vai fazer os nódulos também de nitrogênio, de captação de nitrogênio. Então, tipo, no fim das contas, elas fazem parte dessa conexão entre uma coisa e outra, mas não necessariamente o número de galhos é o número de raízes formadas. Sim, sim. Uhum. Como consequência da redução das fibras projetoras pela substância cinzenta da medula espinal, um elemento de cada substância cinzenta superior não pode mais corresponder a uma unidade periférica, mas deve corresponder a várias delas. Uhum, Por isso que eu falei, por isso que eu usei a comparação de condensar, né? Porque aí juntou várias em uhum, um. Isso se aplica também para o córtex cerebral, e por isso é aconselhável se diferenciar essas duas espécies de reprodução central, também com nomes diferentes. Se a reprodução da substância cinzenta da medula espinal se chama projeção, então talvez seja adequado se denominar a reprodução no córtex cerebral de representação e dizer que a periferia do corpo não está contida parte por parte no córtex cerebral, mas representada em uma divisão menos detalhada por fibras selecionadas. Eu acho isso aqui muito importante. aqui dá uma boa, nossa, dá uma clareada no conceito de um jeito, parece Do que que dá um boom assim na cabeça, né? é, do que ele está chamando de projeção, isso ainda não é psicanálise, né? Mas o que ele Uhum, considera que é uma projeção e o que ele considera que é uma representação, né? uhum, Então, projeção, eu pego daqui e coloco no outro, se a gente for usar, por exemplo, os mecanismos de defesa de projeção, é isso, né? Eu tiro de mim e coloco no outro exatamente aquilo que eu estou mas aqui sentindo. impresso, né? Exatamente, né? Eu transfiro, né? Tiro de um lugar e Um coloco. projetor mesmo, né? Que projeta uma Uhum, imagem idêntica numa outra exato. tela. Ou o mais próximo possível, né? É Às isso, vezes uhum, fica ali com uma falha ou outra, mas o mais próximo possível. E uhum, representação é uma ideia, né? É aquilo que a gente entende, por exemplo, eu li e o que eu entendo disso que eu li? É uma uhum, representação. Eu não vou repetir exatamente as mesmas palavras, uhum, né? Mas eu vou construir uma imagem disso a partir uhum, daquilo que eu tenho de conhecimento anterior. Então eu uhum. vou representar, não, É como não o desenho do reproduzir. coração, né? Quando a Hum? gente faz o coraçãozinho assim, que é uma representação do coração, mas não que seja exatamente o formato ou o desenho, ou exatamente referenciado ao coração de verdade, né? Sim. Uhum. E aí a representação ela vai mudar de indivíduo para indivíduo, né? Se a gente for Uhum. tirando totalmente daqui do assunto do texto, mas trazendo para o que a gente Uma pode colocar aplicação, né? na psicanálise, né? Do que se transformou isso no futuro ali. Ela Uhum. vai mudar
de indivíduo para indivíduo, porque você vai representar a partir de outras experiências e conhecimentos que você tem, e eu Uhum, a partir dos meus, né? Então, por isso, uhum, cada um pode ter uma representação que tenha componentes parecidos, porque quando eu, por exemplo, penso em cadeira, eu tenho uma representação na minha mente que não vai ser a mesma representação que você tem de cadeira. Mas a exato, gente está falando da mesma coisa. exato. Uhum, muito bom. Eu já começo a fugir um pouco pensando em outras costuras para fazer, num sentido de representação e apresentação, né? De que, na verdade, a gente não está apresentando um algo, mas sim representando um algo, né? Tornando para um presente de uma forma ressignificada também, de um outro jeito. Que daí aí sim eu acho que caberia aquilo que a gente sempre bate na tecla sobre o ressignificar, né? Que não é dar um sentido novo, mas uma representação nova, ou uma representação única, né? Individualizada, singular, mais do que nova, uma representação singular daquilo. Mas aí sou eu fugindo completamente do texto. Eu penso também, representação me ajuda muito a pensar quando eu penso na questão do teatro, né, das artes cênicas. Uhum, Um pensei nisso ator, também. quando representa um personagem, ele não é aquele personagem, né? Ele Uhum, está representando. Então, e isso é muito usado na psicanálise também para explicar, né, que uhum, não, que não é exatamente aquilo, é uma representação. Então, tem coisas que foram ou acrescentadas ou retiradas, mas ganha cada ator, ele vai ter o seu jeito de representar aquele personagem, por mais que no script esteja a mesma fala, as mesmas orientações, o mesmo posicionamento, o mesmo tom de voz, tenha todo um direcionamento de quem escreveu o roteiro, cada ator ele vai acrescentar algo seu nessa representação. uhum, Não tem como você materializar um personagem uhum, exatamente como o autor da história construiu, né? uhum. Até a formação do sétimo, né? Sim, Individualizada para cada ator que está aí. exatamente. Volta. Esse pensamento, até então, tão simples, adquire agora uma outra versão e um novo rumo por meio dos comentários a seguir. Tão As, simples, vou escrever 27 seminários. as fibras do córtex transversal da medula cervical superior não estão todas destinadas à ligação com o córtex cerebral. Uma porção não pequena das mesmas, vias curtas, vai se exaurir até a extremidade da substância cinzenta superior, entre os núcleos nervosos da medula oblonga. Uma outra porção chega ao cerebelo. E eu acho que isso aqui também é interessante, né? Porque traz para gente isso de, bom, por exemplo, surgiu um estímulo no corpo. E se a gente for fazer, hoje a gente sabe que o cérebro ele funciona por estímulo elétrico, né? Uhum, Então, esse estímulo elétrico ele vai percorrer um caminho. Saiu da extremidade até chegar à medula, ele vai por uma linha como se fosse uma linha férrea, uma linha única, né? Mas chegando lá, para chegar no cérebro, ele vai se juntar. Então é como se pensando numa linha férrea, por exemplo, é como se chegasse numa estação e um trem tivesse que se juntar a vários outros, então condensou, né? Algumas coisas vão ficar pelo caminho, outras vão se misturar, se transformar, enfim, para que chegue no cérebro
um único trem, não vários, né? Com todas as informações. Mas chegou no cérebro, ele ainda vai precisar ser reduzido de novo, né? Então ele vai sofrer um novo processo de condensação, Uhum, ou perda, ou modificação, ou enfim, né? Para chegar de uma parte do cérebro mais interna para uma parte mais externa, que é o córtex, né? uhum, uhum. Acho isso hum, interessante, assim, né? As coisas. E aí, trazendo para a psicanálise, que não é o caso deles, as coisas vão se perdendo, né? Aquilo vão se transformando. Então, aquilo que eu falo chega para você já com alguma coisa, já escapa ali no meio do caminho, né? Já se Já perde. passa por um algo dessa linha férrea que já se perdeu, que já se condensou, que já ganhou outro sentido, que já deu uma meia volta antes de sair, e que quando Exato. chega no meu ouvido também já está passando por uma linha férrea que vai se condensar. Pelos filtros, né, de cada um, pelas peneiras de cada um, né? Uhum, Só posso afirmar com certeza acerca da via piramidal que ela chega à substância cinzenta do córtex com a mesma força com que existe na medula cervical. E essa via é certamente uma continuação bastante reduzida das fibras que, a partir dos músculos corporais, chegaram à medula espinal por meio das raízes frontais. A redução das fibras projetoras, por outro lado, não é tão grande quanto parecia na última consideração, pois, por exemplo, para as fibras do cordão posterior, que certamente não chegam ao córtex cerebral como tal, esse último incorpora as fibras do lemínscio, as quais finalmente representam o cordão posterior do cérebro, após diversas interrupções nos núcleos do cordão posterior, nas massas cinzentas da medula oblonga e do tálamo. Não se sabe se as fibras desfiadas do lemínscio alcançam o número de fibras do cordão posterior. Provavelmente elas são em número bem menor que as desse último. Além disso, o cérebro recebe fibras vindas do cerebelo, nas quais poderíamos ver um equivalente à origem da medula espinal no cerebelo. Assim, apesar de tudo, ainda é duvidoso se, afinal, não chega ao córtex cerebral, mesmo que por atalhos, a mesma quantidade ou mais fibras da periferia que as necessárias à projeção na medula espinal. Então, ele deu essa volta toda para dizer: primeiro, ele disse que se reduziam, e depois ele disse, mas chega aqui não só as que vêm diretamente da medula, mas uma que veio do cerebelo, uma que veio do tálamo, uma que veio de outras vias. Pode ser que sejam as mesmas, como pode ser que sejam outras, né? Então uhum, não uhum, tem meio como que seguir essa, essa linha. uhum. É meio que pensando assim, se elas se condensam e depois elas se distribuem, como saber que aquela linha é a mesma que aquela que veio? Porque elas se Exato. condensaram aqui no meio, então perdeu um pouco da linha, né? Uhum, É sim. o nó formal. Aham. Acho que a gente já fez 1 hora. Deu uma horinha. Então a Uhum. gente para aqui na página Vamos. 34 e No último vamos. parágrafo, início do último Isso, parágrafo, né? Aqui, no entanto. isso, deixa eu marcar aqui também. Eu achei bem legal. E parar a gravação aqui, pessoal. Hasta la vista.